Salve, salve, iluminados! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rafa Luz aqui na voz. E hoje vamos falar sobre a timidez, né? Quem melhor para falar do que um cara que já foi extremamente tímido? E eu digo ainda que eu acho que eu não atingi o meu potencial máximo de confiança, mas isso vai se desenvolvendo, né, de acordo com aquilo que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, se você se identifica com um cara tímido ou você conhece pessoas extremamente tímidas, quando eu falo extremamente, é aquela vergonha de existir, sabe? Aquela vergonha que chega a não fazer sentido. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e comenta aí, nem que seja um emoji, e vamos começar a hablar aqui. Então, eu era um cara extremamente tímido, né? Como eu já falei, na escola, em todos os ambientes. Mas é o porquê. Por que que eu era tímido? Ninguém nasce tímido. As pessoas se tornam tímidos. Assim como você não é gordo, você se tornou gordo. Assim como você não é magro, né? Você se tornou magro de acordo com a sua alimentação. E a mesma coisa com a timidez. Ela pode ser causada tanto por traumas como pela maneira que você foi criado. Ou seja, a influência dos seus pais, a influência do seu ambiente, que no caso aconteceu muito comigo. Em casa, minha mãe era extremamente tímida, né? Meu padrasto também, então acabou que foi caindo isso em mim, esse negócio da timidez e tal. E o pior de tudo isso é que eu realmente aceitava isso. Ah, eu sou tímido e pronto. O maior problema é esse, você acha que não tem como mudar, e eu também achava que não tinha como, porque realmente a timidez é horrível. Você sente assim um medo real. Seu coração acelera, você sente um desconforto assim, real mesmo. Então eu achava também que não era possível mudar. Então, por muito tempo eu fui assim, né? O ensino fundamental inteiro praticamente, o médio ali, eu fui mudar só no terceiro ano. E o porquê que eu fui mudar? Porque você tem que querer também, né? Tem que acontecer alguma coisa. Foi quando eu entendi que a versão que eu queria me tornar era um cara confiante. E não existe confiança onde existe timidez. Mesma coisa, não existe trevas onde existe a luz. Não existe o diabo onde existe Deus. Então é tipo Yin e Yang, né? Não existe o bem onde tem o mal. Então eu falei, não, eu preciso. Comecei a treinar, né? Obviamente. Comecei a tá buscando conteúdo, conhecimento, e eu vi que era uma coisa errada. Que a mentalidade que eu queria, da pessoa que eu queria me tornar, não era um cara tímido. E a timidez, ela tinha que sair da minha vida de alguma forma. E aí começamos os trabalhos, né? Comecei a estudar um pouco sobre psicologia, sobre como funcionava a timidez no cérebro, e algumas pessoas indicavam, né, uns desafios e tal, como perder a timidez. Era sempre a mesma coisa. Ah, sai na rua, dá bom dia para 5 primeiras pessoas que você vê, se expõe a situações desconfortáveis de forma gradual. E eu fui fazendo isso, só que do meu jeito. E foi demorando, demorando, e sabe o que eu fui fazendo? Sabe a forma de você livrar da timidez? Realmente, cara, cuida da sua aparência. Não, você não precisa se tornar bonito. Você precisa gostar do que você tá vendo. Entende? Você tem que olhar no espelho e falar: ah, eu gosto da minha aparência, eu me sinto confortável. Treina o seu corpo, porque você precisa se sentir confortável na própria pele. Você nunca vai ser um cara confiante, bem consigo mesmo, se você não gostar do seu corpo. Sério. Você precisa gostar do seu corpo e gostar da sua aparência. Esse é o mínimo. E buscar conhecimento. Você precisa entender também como que funciona esse negócio, né? Porque tem muitas crenças, igual tinha na minha, né, instaladas na minha cabeça, pela forma minha de criação. Ah, os outros estão muito preocupados comigo, se eu errar todo mundo vai criticar, eu tenho medo do julgamento. Esse tipo de coisa não faz sentido. Você precisa entender o quê? Você precisa desapegar dessas crenças. Entende? Que tá todo mundo ocupado com a própria vida. Se você cair ali, no máximo alguém vai olhar e falar: "Ah, o cara caiu ali", e vai esquecer disso, nunca mais vai lembrar disso na vida, enquanto você vai ficar com esse pensamento aí na hora de dormir: meu Deus, o tombo que eu tomei hoje, imagina a vergonha que eu passei. O problema é esse, olha a vergonha que eu passei, vivendo no passado. Você não tem que ter medo de passar vergonha, essa é real, você tem que estar se lixando para sua própria imagem, assim, né, dependendo. Mas aí, deixa eu ver que eu perdi a linha de raciocínio. Entendi. Você vai buscar, lembrei, né? Você vai buscar o conhecimento para você entender como que funciona. Você precisa entender que cada um tem a sua própria vida, tá ocupado com seus próprios problemas, tá ocupado com a sua rotina, com seus objetivos, com seus sonhos. E se você morrer hoje, infelizmente, quem vai chorar por você é só a sua família. E querendo ou não,
amanhã eles vão estar seguindo, não, eu vou dar uns 3 dias. Eles vão estar seguindo a própria vida, eles vão estar, as pessoas que pegam ônibus vão continuar pegando ônibus, o mundo vai continuar girando, porque ele já estava girando antes mesmo de você nascer. Essa é a verdade. Então você fica tão apegado assim no pensamento das pessoas. O cara tímido, ele sempre ele tá na conversa aqui, ó. Tá eu e uma pessoa na conversa, ele tá preocupado com o que o outro tá achando dele. Nossa, o que ele tá achando de mim e tal. Mas ele não se preocupa com o que ele tá achando do outro, tá vendo? Então é falta de confiança, falta de autoestima. Você coloca outra pessoa no pedestal sempre. Ah, eu tenho vergonha dessa pessoa. Ou seja, você quer ganhar a aprovação dessa pessoa. Você precisa da aprovação dela para você se sentir confortável na situação. Então tá linkado a outra pessoa e não a sua mentalidade. Então se você quer parar de ser tímido, começa a viver mais a sua vida, começa a viver mais a sua realidade e se desconectando aos poucos da vida dos outros, dos olhares dos outros e buscando a aprovação dos outros. A gente não tem que buscar ser aprovado pelos outros e a si mesmo aprovar, porque o único que pode nos aprovar é Deus. O único que pode nos julgar, na real, é Deus, né? O irmão do lado da sua vida não pode te julgar, nem você mesmo pode se julgar. Então, assim, não faz muito sentido você ficar nesses pensamentos intrusivos, nesses pensamentos, meu Deus, o que está acontecendo com os outros? Por que eles pensam isso de mim? Ninguém gosta de mim, ninguém quer ver eu vencer na vida. E nessa aí você vai ficar cada vez mais travado, cada vez mais tímido. Eu só larguei 100% a timidez, me desconectei. Óbvio que a timidez não é assim, um botão que se ativa e desconecta, né? Já já eu falo disso. Mas eu só desconectei a verdadeira timidez quando eu não tava nem aí porque o outro ia pensar de mim. Quando eu criei o canal, quando eu comecei a postar o que eu queria no Instagram, o que eu postava falando mesmo, não tava nem aí, comecei a produzir conteúdo, Reels, TikTok, porque realmente eu não tava nem aí do que o outro tava falando. Eu tava ali buscando, fazendo o que eu queria. Você tem que fazer o que você quer mesmo. E tá nem aí porque o outro vai falar, o que o outro vai pensar. Enquanto você não ativar essa chave, você não vai livrar da timidez. Agora, voltando ao que eu falei que ia falar, que a timidez não é um botãozinho que você aperta e desliga, porque é normal. Eu creio que todo ser humano sente timidez. Realmente, tem momentos que a gente vai se sentir desconfortável. Às vezes uma pessoa ali que se acha muito bonita vai se acabar se sentir intimidada. Às vezes num ambiente social assim que, sei lá, você não gosta de bebida e tem bebida, você não vai se sentir tão bem nesse ambiente. Às vezes você vai perguntar uma informação para alguém, você vai sentir um desconforto, mas uma coisa é você sentir a vergonha, outra coisa é deixar ela te controlar. Então você tem que sempre bater no medo assim que ela aparece. Não deixa o medo crescer, porque o medo ele só cresce quando você dá espaço para ele crescer. Ele cresce, ele aluga um apartamento na sua mente. Aí o medo é desse tamanho, mas ele aluga um apartamento na sua mente e os pensamentos ficam, nossa, imagina se acontecesse isso, nossa, imagina se aquilo acontecesse amanhã. Aí o medo fica desse tamanho e você acaba não agindo por causa disso. Então, iluminado, é isso que eu quero falar para vocês. Esse foi o vídeo, então deixa o like, se inscreve no canal. E quem gostou, comenta aí, sei lá, para um tema, não sei. Tamo junto.